tema da nossa mensagem de hoje está aqui. O que está escrito ali, igreja? Vitória garantida. Vou mostrar para você quando que a vitória é garantida. Quando que a nossa vitória estará garantida de fato e de verdade. Vamos ler juntos? Salmo 127, verso 1 e 2. Em voz alta comigo, vai aparecer aqui no telão, aparece para você aí na sua casa também. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mais uma vez juntos, vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Versículo 2 novamente, vamos lá? Inútil vos será o quê? Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Quem ama a Deus aqui, dá um glória a Deus aí, igreja. A Bíblia está dizendo que enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando em seu favor, amém, igreja? Aí tem gente que fala, bispo, era isso que eu precisava de ouvir, que eu só quero dormir. Eu dormi, porque tem gente que deve estar pensando, não, peraí, na minha vida isso não está acontecendo, que eu estou dormindo para caramba e Deus não está dando nada não. Meus amados, primeiro ele fala da sua participação, depois ele vai dizer que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Você pode estar dormindo, Deus nunca dorme. Está escrito que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus sempre está guardando a gente, Deus sempre está trabalhando em nosso favor. Você sabe a favor de quem que a Bíblia diz que Deus trabalha? Deus não trabalha em favor de todos. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Amém? Eu pergunto, você fala, Deus trabalha em favor de quem? Dos que esperam nele. Você tem esperado em quem? Há quem esteja esperando no próximo, nos outros. Não, alguém me prometeu, e aí? E se ela não puder cumprir o que prometeu? Acabou? Mas Deus sempre vai cumprir o que Ele prometeu. Glória a Deus, igreja, sempre. Então espere no Senhor, como disse Davi, esperei confiantemente no Senhor, Ele me ouviu, Ele me atendeu, amém? Mas a Bíblia está dizendo que vai ser inútil qualquer esforço da nossa parte, se não houver a participação de Deus. Eu repito, todo e qualquer esforço da nossa parte, sem a participação de Deus, vai ser em vão. Você pode até conquistar, mas você nunca vai estar seguro, nunca vai estar tranquilo, nunca aquilo vai trazer satisfação a você. Você será como aquela pessoa que até enriqueceu, mas a única riqueza que ela conquistou foi dinheiro. E ela é tão pobre que o único bem, ou a única riqueza que ela tem se chama dinheiro. Você entende o que eu estou dizendo? A maior riqueza não é o dinheiro, não são aquisições de bens materiais, mas é você ter dentro de você a presença de Deus. É você saber que Deus participou daquilo que você fez. Tudo quanto nós fizermos é preciso haver a participação de quem? De Deus. Se não houver, tudo quanto fizermos vai ser em vão. Vai ser em vão, todo seu esforço. A Bíblia está dizendo, vai ser inútil acordar cedo demais, repousar muito tarde, que às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu trabalho pra caramba. Mas quanto Deus está participando disso que você está fazendo? Quanto você tem permitido que Deus participe da sua vida, dos seus negócios, do trabalho das suas mãos? No versículo 1 nós vimos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não está dizendo que você não tem que edificar, Deus não está dizendo que você não tem que guardar. O que Ele está dizendo é o seguinte, que todo o seu trabalho, toda a sua vigilância, sem a presença dEle, vai ser em vão. Está claro isso, igreja? Em nome de Jesus, a gente tem que trabalhar assim ou não? O sim foi meio amarrado, hein? Faz de conta que eu não perguntei. A gente tem que trabalhar assim ou não? Sim. Mas Deus tem que participar. Agora que coisa interessante, a Bíblia está dizendo que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. O que quer dizer isso? É preciso que haja pessoas para edificar. Mas essa edificação não pode ser conforme o que eu acho ou o que eu penso.
É preciso que essa edificação tenha um planejamento, e esse planejamento vem do arquiteto maior, que é Deus, amém, igreja? Então, quando eu sigo a direção, ou planejamento daquele que sabe de todas as coisas, sabe do final, então eu edifico com a participação dele, eu edifico de acordo com a direção dele, e aquilo que eu edificar vai dar certo. O problema é que às vezes a gente edifica algo sem a direção de Deus, sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus se Ele quer que eu faça aquilo ou não. Eu faço simplesmente o que dá na minha telha, o que eu acho que é legal, o que eu acho que vai ser bom para mim. É óbvio que você tem que ser uma pessoa que abraça oportunidades e tal, mas toda oportunidade que surgir para você, procure ver, toda oportunidade que surgir para cada um de nós, devemos perguntar para nós mesmos: essa oportunidade serve para mim? Ela vai agradar a Deus ou não? Ou eu estou sendo precipitado nas minhas decisões? Ou eu estou abraçando oportunidades que não são para mim? Porque entenda, uma oportunidade pode servir para uma pessoa, mas pode não servir para mim, pode não servir para você. Mas como que a gente vai saber se serve para nós ou não? Se consultarmos a Deus, em oração, na sua palavra, ou buscando orientação em quem nos ama, quer o nosso bem, tem experiência no assunto para nos dar a direção certa. Procedamos dessa forma, igreja. Você quer ver uma coisa? Depois você tendo a curiosidade, você dá uma lida no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2 Samuel 5, verso 17 em diante. Não procura agora não, para você não desviar a sua atenção. Só marca 2 Samuel 5, 17 em diante. Você vai ver que quando Davi assumiu o reinado de Israel, os filisteus vieram pelejar contra Israel. Ouça isso que é interessante. Davi assume o reinado de todo Israel, os filisteus se levantam contra Israel. O que Davi faz? Consulta a Deus. Eu pergunto, o que Davi faz? Consulta a Deus e pergunta ao Senhor: meu pai, o que o Senhor quer que eu faça? É para eu pelejar contra eles? Não é? Por onde é que o Senhor quer que eu vá? Eu subo contra eles, e Deus falou: pode subir contra eles, que eu entreguei nas tuas mãos. E Davi vai lá, peleja contra os filisteus e vence os filisteus. Um tempo depois, os mesmos filisteus se reorganizam com outros homens, outra parte do seu exército, e vêm novamente contra Israel. Ei, mesmos inimigos, uma peleja no mesmo lugar. O que Davi poderia ter pensado? Bem, vou fazer como fiz da outra vez, vou subir contra eles e vou vencer. Mas não, Davi fez uma oração a Deus, falou: Senhor, o que eu faço agora? Eu subo contra eles. Deus falou: não sobe, agora você vai rodear por trás. Ou seja, Deus deu uma outra estratégia. Compreende isso? Deus deu uma outra direção, e Davi seguiu a direção de Deus e venceu os inimigos. Ei, às vezes a gente pensa assim: eu fiz daquela forma há um tempo atrás, eu vou fazer do mesmo jeito agora e vai dar certo. Aí você faz a mesma coisa e dá errado. Aí você pergunta: mas por que deu errado agora, se daquela vez deu certo? Sim, porque aquela vez era outro momento, agora é outra estratégia que precisa. O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, as coisas vão mudando. Sim ou não, igreja? Ué. A estratégia que você usava alguns anos atrás, de repente não serve mais para hoje. Então é preciso buscar a Deus a direção certa, para você saber qual é a estratégia para hoje, para que uma vez eu obedecendo a direção de Deus, venha dar certo. Amém, igreja? Se o Senhor não participar, meu irmão, esquece. De repente tudo vem dando errado porque você não busca em Deus a direção. A garantia da nossa vitória está em buscarmos a direção do Senhor, em termos conosco a sua presença. Por isso que homens do passado fizeram a diferença, assim como Davi, assim como Moisés. Você lembra, você sabe do episódio Moisés no deserto? E ele chega para Deus e fala: Senhor, o que nos faz diferente dos outros povos é a tua presença conosco. Portanto, não nos faça sair desse lugar se o Senhor não for com a gente. Deus havia prometido para Moisés que eles herdariam a terra prometida, mas só que o Senhor não iria com eles. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não estou interessado na terra prometida, eu estou interessado na tua presença com a gente. Quantos de nós não diríamos para Deus assim: ah, tá bom, o Senhor não vai com a gente, mas a terra é nossa, né? Então a gente vai assim mesmo. Moisés, não, eu prefiro não ter a terra, mas ter a tua presença.
do que ter a terra sem a tua presença. Amém? Tem gente, meu amado, que ter a bênção para ela a qualquer custo está valendo. De que adianta? Não, eu tenho a bênção, mas não tem o abençoador. Essa bênção pode ir embora. Quem compreende isso em nome de Jesus? Quantos de nós temos dado valor ao que realmente importa, ao que de fato tem valor? Tem pessoa que dá valor àquilo que tem preço e não ao que realmente tem valor. E o que tem valor normalmente não se compra com dinheiro. O que compra com dinheiro é o que tem preço e não o que tem valor. Amém, igreja? Família não tem preço, tem valor. Amor não tem preço, tem valor. Fidelidade não tem preço, tem valor. Lealdade não tem preço, tem valor. Amém, igreja? Nós estamos dando atenção ao quê? Ao que tem preço ou ao que tem valor? Quem compreende isso em nome de Jesus? Você se lembra, rapidamente deixa eu falar aqui, uma peleja que a Bíblia fala, depois você dá uma olhada lá no livro de meu pai, Josué, livro de Josué capítulo 7, no capítulo 6 você vai ver que Deus entrega Jericó nas mãos de Josué. Jericó é uma fortaleza, Deus entrega, lembra que as muralhas de Jericó caíram e tal, venceram os inimigos, muito bacana. Aí vem a próxima peleja, uma outra terra que Deus entregaria nas mãos do povo hebreu, do povo de Israel, uma terra chamada Ai. Pensa num exército fraco, num povo fraco, era Ai. Josué envia os espias, que dão uma olhada, veem o quão vulneráveis e fracos eles eram, e traz um relatório para Josué, dizendo o seguinte: Josué, está na mão, está na mão, aquilo é vitória garantida. Não precisa nem de enviar os homens todos, mandem uns 3.000 homens só, que é o suficiente para desbaratar os caras. Meu amado, Josué vai com 3.000 homens, que, diga-se de passagem, era o suficiente, tá? Para vencer os inimigos, mas é humilhado, perde a batalha. Aí Josué vai reclamar com Deus: Senhor, por que perdemos a batalha? Que vergonha, o que o povo vai dizer? O que os outros povos vão dizer? Que o Senhor nos abandonou. Aí Deus vira para Josué e fala assim: vem cá, você está reclamando comigo por quê? Você sabia que tem coisa condenada no meio de vocês? Tem um sem graça aí no meio de vocês que pegou algo condenado que eu disse que não era para pegar. Lá em Jericó ele pegou e escondeu debaixo da tenda aí. Por que eles perderam aquela batalha? Sabe por quê? Porque Josué não consultou a Deus. Na primeira, que era contra inimigos mais complicados, mais difíceis de serem vencidos, Deus entregou nas mãos de Josué. E por que Josué venceu? Porque Deus estava presente. Por que Josué venceu, igreja? Vamos lá, porque Deus estava presente, meu amado. E nessa segunda agora, eles muito mais fortes, mais capazes do que os inimigos, mas perderam. Perderam por quê? Porque agora Deus não estava junto. Amados, não basta capacidade sem santidade. Capacidade sem santidade é perda de tempo. Você entendeu isso? A Bíblia vai dizer que a santidade é preciso, é necessário, porque Deus requer de cada um de nós santidade. Está lá em Tessalonicenses escrito a respeito disso. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Amém, igreja? Está escrito em Hebreus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. As pessoas procuram se capacitar. É importante, não tenha dúvida, mas capacidade sem santidade, ou seja, sem vida com Deus, esquece. Aí você cai no que diz o Salmo 127. Se o Senhor não participar, o teu esforço é em vão. Amém, igreja? Pense nisso, igreja. Eu sei que o que eu estou falando para você é muito simples, mas a nossa vida depende disso, pessoal. De que adianta eu vir aqui trazer uma palavra que você diz: meu Deus, que coisa tal, extraordinária, e você quica aí no seu lugar, pula e não adianta nada. Vou falar uma coisa para você. Meu filho está aqui, Davi. Fomos num evento para pastores juntos. E era uma conferência, diversos pastores iam pregando. E estive lá com ele. Ouvimos 2, não foi esse, filho? 2. Meu amado, fez o pessoal levantar. Sério. O pessoal levantar, rir. O pessoal dava glória a Deus, levantava, batia a palma, enfim. E teve um outro que não aconteceu nada disso. Um dia desse eu estava conversando com ele e falei: meu filho, eu lembro do que
o segundo pregou. Aquele que ninguém bateu palma, ninguém aplaudiu nada. Mas o que ele falou, guardei no meu coração até hoje. E o outro, que todo mundo vibrava e tal, nem lembro o que ele pregou. E em muitas igrejas é isso que acontece. E tem pessoas que estão em busca só disso. Ela quer emoção, quer. Aí depois você perguntar a ela, vem cá, isso valeu para quê na sua vida? Ela, não, só sei que eu tô na fé e tal, mas não sabe como é que vai aplicar depois. Prefiro que você não pule, que você não faça nada, mas que você absorva e diga, é isso aí que eu tenho que fazer. Amém, igreja? É isso aí. É isso aqui que a gente tem que fazer, pessoal. Você pode ser o mais capaz do mundo. Você pode ser o mais trabalhador do mundo. Você pode ser o mais inteligente do mundo. Se não tiver Deus, toda e qualquer conquista tua não vai gerar em você satisfação, a alegria que você precisa ter. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade está na pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Pode exaltar Ele se você crê nisso. Agora, nós estamos falando de edificação. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Não está falando, ó, você não precisa edificar porque Deus já edificou. Não, você precisa. Você precisa do arquiteto. Qual é o planejamento? Qual é a direção dele? Então você vai edificando de acordo com o que ele te orienta. Amém? E as orientações estão na palavra de Deus. Por isso que a gente sempre fala, quarto e domingo, pessoal, vem na igreja para ouvir a palavra, para você ouvir, para você absorver, aplicar no seu dia a dia. E vai dar certo. Se você obedecer. Se não obedecer, não tem como dar certo. Não adianta fazer um culto aqui, você se emocionar ao extremo e sair daqui e agora, o que é para fazer mesmo? Mas o que é para fazer, bicho? É isso aqui que eu estou dizendo para você. Antes de fazer qualquer coisa, consulte a Deus. Ore a Ele. Vê se Ele vai confirmar o seu coração com paz. Já falei isso aqui, volta e meia falo isso para você. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, não está escrito? Você orou a Deus para fazer uma coisa, não sentiu paz em fazer e sai fazendo assim mesmo? Você está entendendo? Sim ou não? Se não sentiu paz e mesmo assim está em dúvida e tal, está mesmo assim com vontade de fazer, converse com alguém para te dar uma direção, uma orientação. Amém, igreja? Não sai fazendo, não trocando os pés pelas mãos, não. A respeito de edificação, entenda uma coisa. Em uma edificação, qual é a parte mais importante? Diz para mim. Qual é? Em uma edificação, qual é a parte mais importante? O fundamento, o alicerce. Se não tiver legal, meu amado, dependendo de onde está sendo edificado, onde está sendo colocado, onde está sendo feito o fundamento, a edificação sobre o fundamento, vai dar ruim. Você imagina sendo feito o alicerce de uma grande construção, um prédio e não se estudou o terreno. Você já deve ter visto construções aí que começam a rachar porque o terreno começa a ceder, não é verdade? Aí coloca em risco a vida das pessoas. Já viu construções caindo? Sim ou não, igreja? Por quê? Porque a parte mais importante não foi vista com cuidado, que é o fundamento, que é o alicerce. O que é o fundamento? Você quer ver uma coisa? Veja comigo aí, Mateus capítulo 7, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 7, 24 em diante. Essa passagem da Bíblia todo mundo deve conhecer, mas é sempre bom a gente relembrar. Capítulo 7, verso 24. Vamos ler juntos? Isso aqui é Jesus falando. Sabe quando Jesus falou isso aqui? A partir do capítulo 5, até o capítulo 7 todo, aqui é o fechamento do capítulo 7 e é o fechamento do Sermão do Monte. Estão lembrados? O Sermão do Monte, né? Não são só as bem-aventuranças. Jesus mostra diversos ensinamentos. Ele fala da humildade, ele fala da fidelidade, ele fala
da honestidade, da lealdade, ele fala da confiança, ele fala do não sermos ansiosos, sabermos esperar em Deus. Jesus fala e faz tecer diversos assuntos, diversos princípios para aplicarmos no nosso dia a dia. Aí no final, ele fala isso daqui. Vamos ler juntos? Em nome de Jesus? Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as o quê? Pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Biblicamente falando, o que a rocha representa, igreja? Jesus. Jesus é a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, a rocha que acompanhava o povo de Israel, volta e meia uma rocha diante deles, que Moisés numa vez tocou nela e dela saiu água, na outra vez era só para ele falar da rocha e dela sairia água, mas ele resolveu tocar também, isso fica para uma outra oportunidade, mas da rocha saía água. Jesus é a água viva, dele jorra a água viva. Jesus é a rocha, sobre quem eu e você temos edificado a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso dia a dia, nosso casamento. Sobre quê? Ou sobre quem nós temos edificado a nossa vida? Qual é o fundamento? O fundamento tem que ser Jesus, repete isso, o fundamento tem que ser Jesus. Só vocês, vai? Tem que ser Jesus. Se edificar em qualquer outra coisa, vai dar ruim. Então ele está dizendo, vamos ler novamente, o mesmo versículo, em voz alta, vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, quem ouve e pratica, diz, ouve e pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é uma pessoa prudente? Senão aquele que calcula o impacto da sua decisão. Continuando, verso 25, e caiu o que? A chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, diga isso, não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Por que ela não caiu? Sopraram os ventos, houve a enchente, vieram as chuvas, sim ou não? Tudo isso aconteceu, mas não abalou. Por que não? Porque foi edificada sobre a rocha. A rocha representa quem? Jesus. Agora, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, as mesmas palavras, a palavra que sai do altar é uma só. Tem uns que ouvem, guardam e praticam. Tem outros que ouvem e pronto. E até entendem e aprendem. E até ensinam para os outros. Porque ela sempre acha que é para os outros, nunca é para ela. Não é verdade? Ela ouve uma coisa na igreja, ela fala, fulano tinha que ouvir isso. Amém, mas você que está aqui. Fulano tinha que ouvir, mas você ouviu. Você pode até passar para ele, mas se Deus trouxe você aqui, porque Ele queria falar isso com você. Amém, igreja? Ei, você pensa que você está aqui por quê? Você que está na internet, você acha que está aí por causa de quê? De repente você está aqui até contra a sua vontade. Mas quando Deus quer, meu amado, não tem como fugir não. Deus quis que você estivesse aqui. Pode estar certo disso. Não, bispo, eu vim porque a fulana insistiu tanto. Você que acha que foi isso? Porque Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai lá do alto não trouxer. Você está aqui porque Ele trouxe você. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Ele que te trouxe, meu irmão. E Ele está falando com você. Você sabe disso. Vamos lá. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem o quê? Insensato, que edificou a sua casa onde? Sobre a areia. Caiu a chuva. Que mais aconteceu? Transbordaram os rios. Que mais? Sopraram os ventos. Deram com ímpeto contra aquela casa. E ela o quê? Desabou, sendo grande a sua ruína. Por que essa desabou? Ei, a palavra foi a mesma que todos ouviram. A tempestade, o vento, a enchente, o ímpeto contra a casa,
aconteceu tanto contra a que foi edificada sobre a rocha e a que foi edificada sobre a areia. Qual a diferença? Não foi o tipo de palavra, foi o tipo de escolha que cada um fez. Um decidiu ir pelo caminho mais fácil, porque é mais fácil cavar na areia, edificar na areia, aquele que quer tudo rápido, tudo para ontem, não quer esforço nenhum, não quer renúncia nenhuma, mas o que decidiu cavar na rocha dá trabalho, mas esse edificou sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é colocar a vida sobre o fundamento que é Jesus, é decidir, permitir que Jesus seja não apenas o seu Salvador, mas seja o seu Senhor. Ou seja, você decide obedecê-lo, e obedecer a palavra de Jesus nem sempre é tão simples, exige você renúncia, esforço, empenho, coragem, e nem todos querem, mas garante que pode vir com ímpeto contra você todo e qualquer tipo de tempestade, a sua casa vai permanecer de pé. Amém, igreja? Vai permanecer. Qual é a decisão que nós tomamos? Você quer garantia de vitória? Amém. A garantia da nossa vitória está em onde nós decidimos edificar a nossa vida, sobre a rocha ou sobre a areia. Você quer o caminho da facilidade ou você quer o caminho que Jesus traçou? Lembre-se, a Bíblia não diz eu sou o atalho, Jesus disse eu sou o caminho. O caminho. E o caminho nem sempre é como você gostaria, mas é como o Senhor gostaria. Exigem algumas atitudes que vão pedir a cada um de nós um esforço, um empenho maior. E se estivermos dispostos a assim procedermos, meu amado, o que fizermos, o que edificarmos, venha o que vier, não vai abalar, vai dar certo em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Logo, a garantia da nossa vitória está em buscarmos acima de tudo a direção de Deus, a sua presença, em escolhermos, decidirmos, edificarmos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus, fazer dele o fundamento, ou seja, decidirmos andar conforme o planejamento do arquiteto maior. Aí aquilo que edificarmos, venha o que vier, jamais vai ruir, jamais vai abalar. Por quê? Porque você não fez sozinho, você não fez simplesmente porque teve uma ideia maravilhosa, mas você fez porque você buscou direção em Deus, Ele confirmou que era para você fazer, você fez, deu certo, e não vai ser você que vai ser glorificado, Ele que será, e quem olhar, você vai poder dizer para essa pessoa, está vendo isso daqui? Deu certo porque eu obedeci a palavra de Deus. A glória não vai ser nossa, a glória será do Senhor, e se você crê nisso, glorifique a Ele, em nome de Jesus, amém? Bem forte para Jesus, igreja. E se você quer a presença dEle, fique de pé. Eu quero fazer uma oração por você que diz, eu decido edificar a minha vida sobre a rocha. Eu quero colocar a presença de Deus acima de tudo. Que de que adianta ganhar tudo e perder a sua alma? De que adianta até conquistar, mas virem as tempestades? Ouça aqui, igreja. Ouça aqui. A Bíblia deixou claro que a chuva virá, os ventos virão e os rios vão transbordar. Para quem? Para todo mundo. Você entende isso? Para todo mundo. Para todo mundo. Edificou sobre a areia ou sobre a rocha? Em algum momento vai ser visto aonde nós edificamos. Em algum momento vai ser visto. Houve a participação do grande planejador, do grande arquiteto, que é quem? Que é Deus. Você está entendendo, sim ou não? Feche seus olhos em nome de Jesus.